Fala pessoal, beleza? Novamente aqui Rafael na área. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns tipos de força, mas a gente vai fazer bastante exemplo também, né? E eu vou pedir para vocês tenham bastante atenção nesse vídeo, porque vai ser fundamental para aprender de fato como é que funcionam as leis de Newton, né? Não apenas as leis em si. Bom, então, para começar, vamos para o exemplo 1 aqui, onde a gente está falando que o bloco da figura 1 tem massas iguais a 4 kg e 4 kg e está sujeito à ação exclusiva das forças F1 e F2, sabendo que as intensidades de F1 e F2 valem, respectivamente, 30 newtons e 20 newtons, determine o módulo da aceleração do bloco. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui mesmo? Bom, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar qual é a força resultante, certo? Então, a gente vai pegar aqui, né? Basicamente, a gente pode pegar e colocar as duas forças numa mesma origem aqui. Então eu tenho, vamos colocar de vermelho igual a gente está ali nas forças, né? Então eu tenho uma força F1 para frente, né, maior, certo? E uma força F2 para trás, tá vendo? Puxando o bloco para trás, menor, né? Então, eu sei, aqui é F2, né? Então eu sei de cara o quê? Que a minha força resultante vai ser a diferença entre F1 e F2 e vai ser uma força para frente, né? Então vai ser uma força aqui nesse sentido, que é a diferença, a força resultante, né? Que é o vetor diferença entre a força F1 e F2, certo? Então, por exemplo, se eu coloco aqui a F2, certo? Logo abaixo aqui da F1, ó, então imagina que eu tenho aqui a F1 e aqui a F2, ó, certo? Então aqui é F1 e aqui é F2. Então nós vamos ter a F3 como sendo essa diferença aqui, ó, certo? Entre a F1 e a F3, ou na verdade não é F3, né? A força resultante, tá? Isso daqui a gente representa de que forma? A força resultante é a soma vetorial de F1 com F2. Nesse caso, como F1 e F2 têm a mesma direção, mas sentidos contrários, em termos de módulo, o que vai acontecer é que a gente vai calcular assim, a força resultante vai ser o módulo da F1 menos o módulo da F2, certo? Então, dessa forma, nós temos que a força resultante vai ser a F1 é 30 newtons e a F2 é 20 newtons, né? Então a gente tem que a força resultante vai ser igual a 10 newtons, correto? Bom, considerando que a massa é de 4 kg, então, e além disso, que a segunda lei de Newton, né? Vamos notar ela aqui, ó. A nossa segunda lei de Newton, né? Ela fala para a gente o quê? Que força resultante vai ser massa vezes aceleração, né? Inclusive vetorialmente aqui, ó. Ou seja, eu vou ter uma aceleração que vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, né? Só que o módulo vai ser calculado pela relação com a massa aqui. Então, em termos de módulo, então a gente tem que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem que é o módulo? É 10 newtons, né? A massa é de 4 quilos, né? Então a aceleração vai ficar 10 dividido por 4, que é igual a 2,5 em sistema. Como tá? A força, a massa está em sistema internacional, quilograma, e a força está em sistema internacional, newton. Então aqui vai ficar 2,5 newtons, tá? Então a resposta, desculpa, 2,5 metros por segundo ao quadrado, né? Que é a unidade da aceleração, certo? Unidade de força é newtons, de massa é quilogramas. Se todo mundo está no sistema internacional, então a aceleração também vai ficar e, portanto, por isso que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Certo, pessoal? Pessoal, então agora nós vamos falar dos tipos de força, certo? Bom, primeiro tipo de força mais importante aí, talvez que a gente vai ver nessa primeira fase aí de aplicações de leis de Newton, vai ser a força peso, tá? Então nós vamos ver um pouco mais à frente, quando nós falarmos lá em gravitação, que quando nós temos, por exemplo, o nosso planeta Terra aqui, certo?
esse planeta Terra, só dele possuir a sua massa, ele atrai gravitacionalmente todos os corpos próximos à sua superfície, né? Então imagina que aqui a gente tem o centro da Terra, tá? Lá no núcleo mesmo da Terra. Então o que vai acontecer é o seguinte: se eu coloco uma mesa, né, em alguma região aqui do meu planeta Terra, certo? Então imagina que aqui eu tenho uma mesinha e tal, beleza? Olha lá. E essa mesinha aqui é o seguinte, né? Essa mesinha aqui, eu coloco em cima dela uma maçã, certo? Ou vamos colocar aqui um caqui, pode ser um caqui, tá bom? Então imagine que aqui eu tenho o meu caqui, ó. Então aqui é o meu caqui, tá? Bom, então o que vai acontecer, né? Vai acontecer o seguinte: a Terra puxa o caqui, puxa uma pedra, puxa, por exemplo, um carro, certo? Enfim, todos os corpos, nós, né, as pessoas, certo? A Terra puxa todos os corpos que estão em cima da sua superfície, né, para o centro do seu núcleo, né, segundo uma aceleração que nós já vimos, que é a aceleração da gravidade, né. O que acontece é que como a gente pode falar que a circunferência da Terra, né, ela é muito maior do que os corpos, as medidas dos corpos que estão em sua superfície, a gente acaba pensando que no ponto que nós estamos, né, nós estamos sempre num plano. Então tá lá o corpinho em cima de um plano, tá lá a pedrinha caindo em cima de um plano, a mesa, né, em cima de um plano, né? Então, o que acontece? Nós podemos entender, também em cima de um plano aqui a mesa, certo? Bom, então nós podemos entender o seguinte: o carrinho também, né? Só que quando eu olho assim de longe, o que está acontecendo é que esse cara não está em cima de um plano, e nem esse está em cima de um plano, nem esse está em cima de um plano, nem esse está em cima de um plano. O que está acontecendo é que todos estão em cima de uma superfície esférica, que é a Terra, né? Ou aproximadamente esférica, porque ela tem as suas imperfeições, né? Os seus vales, os seus picos e assim por diante. Mas enfim, o que é importante entender é que a força da gravidade, ou a força gravitacional, né, ou simplesmente a gravidade, tem uma ação central, ou seja, sempre aponta para o centro da Terra, tá certo? Bom, e aí é o seguinte, deixa eu só fazer um negócio aqui. Aí, pronto. E aí é o seguinte, pessoal. Então, se aponta sempre para o centro da Terra, a gente sabe que, a gente já viu nas aulas anteriores, que todos os corpos caem com a mesma aceleração, né? Se eu descontar o efeito da resistência do ar. E essa aceleração, né? Ela possui um valor em módulo médio de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E sempre está aqui sendo, ela está sempre apontada, né, para onde? Para o centro da Terra. Ou seja, aponta na direção da reta que une todos os corpos e o centro da Terra, tá certo? Bom, então se possui uma aceleração, que é a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, então eu sei que da segunda lei de Newton, né, que se não existisse mais nenhuma força atuando sobre esses corpos aqui, vamos imaginar essa pedra caindo. Se não tiver nenhuma outra força atuando sobre essa pedra caindo, se a gente puder desprezar, por exemplo, a ação da resistência do ar, então, nós vamos associar essa aceleração a uma força que nós vamos chamar de força-peso. Todos os corpos possuem essa força-peso. Então, peso é uma força em newtons, tá? Então, quando você fala assim, estou indo me pesar, na verdade, eu estou indo medir a minha massa.
eu faço isso indiretamente fazendo uma medida do peso de fato que eu interajo com a balança, mas de um modo geral, o que vai acontecer é que você está medindo a massa, né? Quando você fala lá, eu tenho 60 quilos, então significa que essa é a sua massa. E aí a segunda lei de Newton fala que o peso, então, vai ser o produto da massa pela gravidade, certo? Então a força-peso é a força que atua sobre os corpos próximos à superfície da Terra, devido a única e exclusivamente interação desses corpos com a Terra através dessa aceleração da gravidade, certo? Então quando eu olho para o caqui em cima da mesa aqui, eu sei que esse caqui, portanto, vai possuir uma força, essa força aqui, que eu vou chamar de força-peso, certo? Essa é a força que a Terra exerce sobre o caqui que está em cima da mesa. Mas veja bem, pela terceira lei de Newton, toda a força possui uma reação. Então, se peso é a ação sobre o caqui devido à Terra, então eu vou ter um menos peso aqui de mesma intensidade, mesma direção, ou seja, essa reta vertical, porém de sentido contrário, que é a ação da força-peso, a reação da força-peso do caqui. Então, eu posso chamar isso daqui simplesmente de menos P. Ou seja, esse menos P é a força que o caqui faz sobre a Terra. E o P é a força que a Terra faz sobre o caqui. Mas então, por que se o caqui faz uma força sobre a Terra, por que ele não puxa a Terra para cima? Porque a massa da Terra é muito, muito, muito grande perante essa força pequenininha que o caqui vai estar exercendo. Então, a aceleração que a Terra vai possuir é desprezível, certo? Mas a força está lá sendo atuada no centro, né? A gente chama de centro de massa da Terra, certo? E essa força é a reação da força-peso, correto? Bom, agora por outro lado, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Bom, se por outro lado eu tenho, por exemplo, o contato do caqui com a mesa, então a mesa faz com que o seu caqui permaneça em repouso. E ela atuando sobre o caqui com uma força, nós vamos chamar de normal. Essa normal, ela nada mais é do que a força que a superfície da mesa faz sobre o caqui, que é uma reação, né, da força de compressão aqui que o caqui faz sobre a mesa, empurrando essa mesa para baixo. Então, a reação da força normal está na superfície da mesa, tá certo? Não é a força-peso. A gente viu na terceira lei de Newton que peso e normal não formam par ação-reação porque atuam sobre o mesmo corpo. Tá certo? Bom, então a gente pode dizer o seguinte, que a força-peso é a força de atração gravitacional exercida sobre o corpo devido à presença do planeta Terra, né? Ou seja, quanto mais pesado for o corpo, maior é a sua força-peso, né? E aí eu posso igualar isso vetorialmente aqui também, né? Então o vetor peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Onde massa é dada em quilograma, aceleração em metros por segundo ao quadrado, peso dado em newton, porque a unidade é força, né? E uma outra unidade que é comumente utilizada é o quilograma-força, né? Que é a força associada a 1 kg. 1 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado dá, portanto, 9,8 newtons. Então, 1 kg-força é a força de 1 kg, então, que pode ser dado por 9,8 newtons. Isso aqui é uma medida convencional, tá? Para poder simplificar alguns procedimentos. Mas, de um modo geral, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que normal, a reação dela está na mesa e a reação da força-peso está no centro da Terra. Normal e peso são aplicados sobre o caqui, de modo que ele permanece em repouso, porque em módulo elas são iguais, com sentidos contrários elas se anulam, certo? Mas como elas são aplicadas sobre o mesmo corpo, não podem formar um par ação-reação. A ação da força normal é a força que a superfície da mesa faz sobre o caqui para cima, e a reação é a força que o caqui faz sobre a mesa para baixo. A ação da Terra sobre o caqui é o peso que puxa esse caqui para baixo,
e a reação está no centro de massa da Terra, tá certo? Que essa Terra não se mexe devido à ação da força do caqui, porque a sua massa é muito, muito grande perante essa intensidade da força. Então, como eu disse, a força normal cancela com a força peso, né? E isso só acontece basicamente em superfícies horizontais. A gente vai ver que em superfícies inclinadas a normal não cancela com peso, tá certo? Beleza? Bom, pessoal, outro tipo de força muito comum que nós vamos utilizar é a força de tração, tá? É uma magnitude de uma força que puxa um objeto através de um fio ou de uma corda. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenha, por exemplo, um sistema, tá? Em que aqui eu tenha um teto, certo? Imagina que isso aqui seja o teto de algum lugar. E aí, a esse teto eu tenho ligado aqui uma rodana, certo? Que é uma rodinha que pode girar em torno de um eixo, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Eu passo por essa rodana uma corda, certo? Uma corda aqui, uma corda azulzinha, tá vendo? Tá passando aqui. E essa corda, ela pode ser ligada, né, em dois pesos. Então, imagina aqui que eu tenho um corpo A, tá certo? Então, imagina que aqui eu tenho um corpo A e aqui eu tenho um corpo B, por exemplo, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que a força de tração é a força que o A faz em B e o B faz em A através da corda, tá? Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui, ó, a força de tração. Foi muito grosso. Aqui tá bom. Nós vamos pegar aqui a força de tração sendo uma força que é sempre transmitida através da corda. Então, nos dois casos aqui, a gente vê que essa força de tração, ela está suspendendo ambos os corpos, né? Aí a gente vai ter que depois fazer uma relação com peso aqui, para poder saber se esse sistema está girando para a direita ou para a esquerda, tá? Mas de um modo geral, a tração é a força que pode ser propagada através de uma corda, tá bom? Já a força de atrito é o seguinte, imagine que você tenha lá um objeto, certo? Um corpinho, né? E esse corpinho, ele está, por exemplo, em cima de uma superfície irregular, tá? Então, quando eu dou, por exemplo, aqui um zoom nesse esquema aqui da superfície irregular, imagina que eu dou um zoom aqui, tá? O que vai acontecer é o seguinte, a minha superfície está extremamente irregular, certo? E o meu corpo está aqui em contato com todas essas irregularidades, certo? Então, o que acaba acontecendo? É como se eu, por exemplo, tenho uma força... Deixa eu mudar a cor aqui. Se eu tenho uma força F aqui, certo? Que tá puxando o meu sistema para frente, tá? Então, eu vou ter que, contra esse movimento, eu vou ter uma série de forças devido ao contato da superfície com essas irregularidades, que todas elas somadas vão dar uma força que a gente costuma colocar aqui embaixo para poder salientar essa questão do atrito, que nós vamos chamar de força de atrito, que é a força de resistência ao movimento no contato do móvel com a superfície, tá certo? Bom, então existem a força de atrito, portanto, é uma força que atua paralelamente à superfície, ela está paralela, mas sempre se opondo a qualquer tendência do objeto escorregar. Então, se eu imprimo uma força F aqui, eu vejo que surge uma força de atrito aqui, e eu tenho dois tipos de forças de atrito. A primeira força de atrito, a força de atrito estático, e aí é o seguinte, essa força de atrito estático, como é que funciona, certo? Imagina ali que eu tenha a minha força F, tá? Aqui, aliás, vamos fazer diferente. Aqui é a força de atrito. Vou melhorar isso aqui. Tá, beleza. Aqui é a minha força de atrito estático, certo? E aqui é a minha força F. O que vai acontecer?
no atrito estático é quando o objeto está em repouso. Então, se o objeto continua em repouso, significa o seguinte, que à medida que eu aumento a minha força de F, que eu estou atuando aqui sobre o meu objeto, a minha força de resistência também aumenta. Tá certo? Então, por exemplo, para uma força, vamos deixar tudo aqui em newtons, tá? Aqui em newtons, tá? Então, para uma força de 2 newtons, tá? Da minha força de F ali que eu estou atuando, certo? Eu vou ter aqui uma força de atrito estático também de 2 newtons. Por quê? Porque se eu estou no repouso, né? Repouso, a força resultante tem que ser nula, tá? Então, lembre-se que a força de atrito estático vai ser sempre igual à força F se eu estou no repouso. Já se eu estou no caso de um atrito dinâmico, ou seja, eu estou em movimento, quando a velocidade do corpo é diferente de zero em relação à superfície, então eu vou ter uma força de atrito que, independente do valor da força F, então aqui eu tenho um valor de força F, certo? E aqui uma força de atrito, e agora aqui é cinético ou dinâmico, certo? Então, independente do valor da força F, essa força de atrito aqui, tá? Ela vai ter sempre o mesmo valor, certo? Então, vamos só fazer o contrário aqui. Então, se aqui é força de atrito, certo? Aqui é a força F. Então, independente se a força F aqui, ela tem independente do valor dela, a força de atrito vai ter sempre o mesmo valor. A força de atrito, esse aqui é a força de atrito cinético, tá? E esse valor é calculado por um coeficiente de atrito, μ, coeficiente de atrito cinético, vezes a intensidade da normal. A normal é o quanto que esse corpo está aqui apoiado nessa superfície. Quanto maior for o apoio, maior for a normal, claro, maior vai ser a força de atrito dinâmico ou cinético, tá certo? Vamos agora entender o seguinte, imagine que você está tentando empurrar essa caixa aqui, certo? Enquanto essa caixa ela permanecer em repouso, tá? Toda a força que você está exercendo, como eu disse anteriormente, vai ser um atrito estático. À medida que ela começa a se movimentar e eu tenho um movimento, então agora eu tenho um atrito cinético. Então, o que está acontecendo, né? Se eu coloco aqui no eixo X a minha força F que eu estou aplicando, tá? Então, aqui é a força F, ó, tá vendo? Essa aqui é a força F, ó, que eu tô fazendo aqui. Aqui eu aumentei a minha força F, certo? Mas a minha força F está impelindo o objeto ao movimento. Durante todo o processo que esse objeto permanece aqui em repouso, a força de atrito estático é igual à força F. Tá vendo? Aumenta a força F, aumenta a força de atrito estático. Até eu chegar num ponto máximo que o atrito consegue segurar esse corpo aqui em repouso, que a gente chama de iminência do movimento, certo? A partir do momento que eu coloco esse corpo em movimento, né? Aquela conexão que tinha entre a superfície e o corpo, né, devido à pressão que aquele corpo estava fazendo nas irregularidades da superfície, ela diminui bem suavemente, e aí eu tenho então uma queda da força de resistência, certo? E depois que esse corpo continua em movimento, a minha resistência permanece constante, certo? Então, a gente costuma dizer o seguinte, ó, constante aqui minha resistência, ó, tá vendo? Que é a força de atrito que permanece constante aqui, tá certo? Então, a gente costuma dizer que esse ponto aqui, ó, essa força aqui, ó, é exatamente quem? A força de atrito estático máximo. E a força de atrito estático máximo é quando o meu objeto está na iminência do movimento. E aí eu posso calcular um coeficiente de atrito estático máximo vezes a normal, onde a normal é a força normal aqui que o chão faz sobre esse bloco, né, a força perpendicular ao plano, né, do movimento, que é a força que o chão faz sobre o bloco, certo? Já a força de atrito dinâmico ou cinético, vamos colocar dinâmico que é o que está aqui, né? Vai ser o coeficiente de atrito dinâmico
vezes a normal. Como a gente pode observar, o coeficiente de atrito estático máximo, né, ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Por quê? Porque a força de atrito estático máximo ela é maior aqui do que a força de atrito dinâmico, que vai permanecer constante. Mas a força de atrito estático máximo só ocorre na iminência, quando eu estou prestes a entrar em movimento. Quando eu entro em movimento, eu quebro essa ligação entre o móvel e a superfície, e aí eu diminuo um pouco a resistência, mas eu mantenho um atrito lá que a gente chama de atrito dinâmico, tá certo? Agora, para eu permanecer parado, né, a minha força de atrito estático aqui, né, tem que estar sempre igual à minha força F em módulo, né, só que elas têm sentidos contrários, porque aí a resultante é igual a zero, beleza? Bom, então agora a gente vai entender como é que nós vamos fazer para aplicar as leis de Newton, certo? Primeira coisa é o seguinte, se o meu corpo está inerte, né, ou seja, ou ele está em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme, então aqui a gente vai chamar isso daqui de ou velocidade, módulo da velocidade, aliás, vamos colocar assim, melhor, né? O vetor velocidade constante, ou seja, ele permanece constante, seu módulo, direção e sentido, não varia, ou o vetor velocidade é nulo, ou ele está em repouso. Então significa que aqui eu estou no movimento retilíneo uniforme, né? E aqui eu estou no repouso. Nessas duas situações, o que está acontecendo aqui para a gente? Eu aplico a primeira lei de Newton, ou seja, a força resultante é igual a zero porque também a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a minha velocidade tem sempre a mesma direção, sentido e módulo, certo? Então o tamanho da minha velocidade aqui é sempre o mesmo. A direção é sempre a mesma e o sentido também é sempre o mesmo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, os movimentos curvos não entram. Por quê? A gente sabe que a velocidade é sempre tangencial à trajetória. Então, aqui, ó, de um ponto para o outro, né, o que está acontecendo? O vetor velocidade mudou. Então, aqui eu tinha um vetor velocidade, aqui eu tenho um vetor velocidade velhinha. Por quê? Porque eu mudei a direção do vetor velocidade. Então, nesse caso aqui, o corpo não está em equilíbrio, não está inerte. Não posso aplicar a primeira lei. O corpo só está em equilíbrio quando o vetor velocidade permanece constante em módulo, direção, sentido, e, portanto, a sua aceleração é igual a zero. A velocidade, se ela for nula, o corpo está em repouso, e aí a gente também tem o caso da primeira lei de Newton, que eu estou em inércia, certo? Se o meu corpo varia a sua velocidade, mesmo que em direção, né, ou mantém a direção constante, varia a intensidade ou varia só o sentido, aí em qualquer dessas situações eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton e encontrar qual é a força resultante para saber qual é a aceleração. Para eu pegar a força resultante, eu tenho que pegar aqui, se eu tenho uma força F1 atuando sobre o corpo, uma força F2 atuando sobre o corpo, certo? Uma força, por exemplo, F3 atuando sobre o corpo, aí eu tenho que fazer, nesse caso aqui, a soma vetorial para eu poder achar a força resultante. Então, a força resultante é F1 vetorial com F2 vetorial com F3, certo? E aí, eu vou ter que saber como é que eu faço aqui essa subtração. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui eu tenho um F3 um pouco maior do que o F2, então eu vou ter um pouquinho para cá, certo? Aí eu vou poder aplicar aqui a regra do paralelogramo, por exemplo, né? Traço aqui um paralelo aqui, outro paralelo aqui, eu vou ter, por exemplo, que a minha força resultante vai ser aqui, ó, por exemplo, ó. Eu vou ter que a minha força resultante pode ser alguma coisa nesse sentido aqui, ó, certo? Minha força resultante vai ser algo com essa direção aqui, ó. Certo? Então essa seria aqui a minha força resultante. E aí com o módulo dessa força resultante,
eu teria, portanto, como calcular a aceleração, sabendo que ela teria a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, só que o módulo dela eu calculo através da segunda lei. No plano inclinado, o que a gente vai ter que fazer daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, né? Imagina que eu tenho um plano inclinado, aí eu tenho um corpo aqui, ó, tá? Então o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a força-peso vai ser sempre vertical, tá? E a normal sempre o quê? Perpendicular à superfície. Então a normal no plano inclinado está para cá, ó, certo? Então, para eu saber como fazer isso daqui, eu vou ter que decompor a força-peso na direção perpendicular ao plano e na direção paralela ao plano, porque aí eu vou chamar isso aqui de Px e isso aqui de Py. Nós vamos ver que na direção vertical, aliás, na direção perpendicular ao plano, eu não vou ter movimento, então o Py aqui vai anular com a normal. E o Px vai ser responsável pelo movimento se eu não tiver atrito aqui, por exemplo, tá? Então o que a gente vai ter que fazer é aplicar a primeira lei para ver se ele está em movimento retilíneo uniforme ou ele está em repouso. Se estiver numa das duas situações, então a força resultante vai ser zero. Se ele não estiver nem em movimento retilíneo uniforme e nem em repouso, então o que vai acontecer é que a força resultante vai ser diferente de zero e eu vou ter que achar para onde está a aceleração. Para isso eu utilizo a segunda lei de Newton fazendo a soma vetorial das forças. Tá bom? Bom, no caso das roldanas, a gente vai ter a seguinte situação aqui, né? Primeira coisa é que numa roldana fixa, certo? Igual aqui na parede, né? Eu vou ter, a única situação é o seguinte, se eu tenho aqui a minha roldana, né? E aí eu estou puxando essa roldana aqui para baixo, né? Então imagina que eu estou puxando aqui com uma força F, né? Com a mão mesmo. Essa mesma força F vai subir esse móvel aqui para cima. Então, quando ela está fixa, ela só inverte o sentido da força, que aqui nesse caso eu estou puxando para baixo, aí aqui ela vai subir com o móvel para cima, tá? No caso, por exemplo, de uma roldana móvel, então imagina que aqui eu tenho uma roldana e aqui eu tenho uma outra roldana, certo? Ela vai reduzir o valor da força pela metade. Bom, aí isso a gente vai ver mais claro daqui a pouco nos exemplos. Beleza?